Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos prosseguir. Nós paramos em Jacó. E agora eu quero fazer uma pequena volta ali atrás, onde nós estamos. No capítulo 14, surge um personagem que eu não posso deixar de mencioná-lo, Melquisedeque. Foi naquele episódio, quando Abraão vai tentar salvar o seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado, e ele então encontra Melquisedeque e entrega os dízimos de tudo quanto ele possuía naquele momento, de todas as coisas. Ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é um personagem, é um sacerdote que não tem genealogia, não tem ascendência e nem descendência. Ele surge na história com um propósito definido. Guarde essa no coração, tá bem? Vamos voltar a falar sobre Melquisedeque. Muito bem, então Jacó, conforme eu disse, ele preferia agradar os seus pais, honrar os seus pais, enquanto Esaú preocupava mais com o pai, mas não estava tão preocupado com a mãe. Mas no fundo, nem mesmo com o pai ele se preocupava, porque ele desobedeceu os pais e casou com mulheres que não deveria casar. E isso entristeceu ainda mais a sua mãe. Bom, o Jacó tomou a posição de honrar e servir aos seus pais, conforme eu disse, e Deus se agradou de Jacó de tal forma que quando Jacó estava em fuga do seu próprio irmão que queria matá-lo, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, teu pai. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Esta palavra é um compromisso de Deus com aquele que estava em fuga. Ele estava em fuga. De acordo com alguns mensageiros, o homem estava totalmente errado. De acordo com a minha visão bíblica, ele estava dentro dos propósitos do Senhor, fazendo tudo quanto o Senhor lhe dirigia. Meu querido, é muito complicado. Isaías escreveu: os pensamentos dos homens estão cá embaixo e os pensamentos de Deus lá em cima. Então não tente entender aquilo que o Senhor não te revelar. Mas o que ele te revelar é para a sua edificação, para a sua libertação de todas as mentiras desse mundo. E esta palavra é muito bendita, porque Deus diz ainda mais a ele: a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse compromisso Deus tinha feito com Abraão e reforça agora com o Jacó. Vê que ele não fez essas mesmas observações com Isaac. Tinha outro propósito. E agora o que Deus está fazendo? Definindo os propósitos. E isto ele vai fazer de uma forma tremendamente gloriosa que não dá para concebermos na nossa mente. Então você tem que trazer o coração, colocar na palavra, crer e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor deu a Jacó 12 filhos homens. E com estes 12 filhos ele formou as 12 nações. As 12 tribos que constituiu a base, a sustentação da nação de Israel até os dias de hoje, e vai ser até a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo saiu destas tribos, ou desta nação que foi formada. E isto está no segredo mais profundo e intenso. Quero chamar a sua atenção agora para um fato muito incrível. Deus tomou 2 filhos importantes de Jacó. Judá fez dele um guerreiro. E ele foi denominado o leão da tribo de Judá, que depois vai dar o codinome a Jesus. É o Senhor Jesus que é o leão da tribo de Judá. Preste atenção, querido. Isso é importante você observar. Quando houve a divisão dos reinos, os 10 tribos foram para o norte, as tribos do sul ficaram 2,
e esta se destacou a tribo de Judá, que onde ficava localizado o templo e também o trono. Melquisedeque, lembra que eu te falei? Melquisedeque, sacerdote. Deus tomou Levi, dos filhos de Jacó, e constituiu o sacerdócio para prestar os cultos de purificação de pecados, cultos sacrificiais, cerimoniais e todo o processo do templo, tanto louvor, adoração, como prestação de culto, confissão de pecados, regeneração, santificação, tudo se dava no templo com a presença deles. Essa tribo ficou consagrada a Deus, totalmente dedicada ao culto e adoração dos filhos de Jacó. A tribo de Judá, no entanto, Deus dela extraiu o rei. Então, depois você vai encontrar no livro de Apocalipse o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Meu querido, olha como que Deus trabalha diretamente. Agora, você também vai encontrar, dentro dos filhos de Jacó, teve um chamado José. José foi para o Egito, tornou-se o governador do Egito. E ele salvou a sua família num período de grande fome e também toda a população adjacente ao Egito, naquelas margens do rio Nilo, quando ele multiplicou os bens nos celeiros e pôde servir a todas as pessoas numa escassez de alimento muito profunda. Bom, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim era o mais moço. Quando Jacó foi abençoar os 2 filhos de José, os seus netos, ele trocou as mãos. E a mão direita foi para a cabeça do Efraim, que era o mais moço. E José tentou corrigir, mas ele não permitiu que fosse feita a correção. Efraim fez os eframitas, os maiores guerreiros das tribos de Israel. Homens valentes, destemidos, tremendamente fortes. De Efraim veio o pai de Davi. E o pai de Davi é que dá exatamente a primeira linhagem de reis segundo o coração de Deus, que vai ser do trono de Davi o nascimento, aliás, o reinado de Jesus aqui na terra por 1000 anos. Olha como que a história é perfeita, como que tudo casa. Se você ler, você vai encantar com isso. É muito lindo. As revelações bíblicas são extraordinárias. Esse é o livro mais perfeito, mais amplo, profundamente grandioso. Você encanta com as páginas. Você não pode ler esse livro como ler um livro qualquer. Você tem que pedir ao Senhor, me ilumina com teu Espírito Santo, para que eu entenda as tuas maravilhas, para que elas sejam reveladas ao meu coração. E o Senhor, que é bondoso e misericordioso, com toda certeza te fará compreender tudo isso. Meu querido, então agora nós estamos, os propósitos definidos, as 12 tribos, a preparação para a formação da nação. A próxima mensagem nós vamos falar numa outra família. Deus te abençoe, enriqueça o seu coração e te dê tanta vontade de ler esses livros. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e instruído. Eu te agradeço. Estamos pincelando uma linda e maravilhosa história que desperte no coração de todos o interesse em conhecê-las. Em nome do Senhor Jesus. Amém.